Ele disse meu nome. No meio da noite, dormindo profundamente, meu colega de apartamento sussurrou meu nome no escuro. Eu ainda consigo sentir o silêncio depois daquilo. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio demais. Cheio de perguntas que eu não sabia se queria responder. Cheio de possibilidades que eu tinha certeza que estava inventando. Porque pessoas hétero não fazem isso, certo? Pessoas hétero não dizem o nome do amigo gay enquanto dormem. A não ser que... Não. Para com isso. Mas meu cérebro não parava. E meu coração também não. Meu nome é Lucas. Tenho 24 anos. Trabalho como designer gráfico freelancer. E divido um apartamento com o Matheus há quase 8 meses. 8 meses dividindo o mesmo espaço. 8 meses de café da manhã juntos, de séries no sofá, de conversas aleatórias sobre nada e tudo ao mesmo tempo. 8 meses fingindo que eu não sentia absolutamente nada toda vez que ele encostava em mim sem querer. Toda vez que ele sorria daquele jeito específico. Toda vez que ele falava meu nome. Mas nunca assim. Nunca no escuro, com aquela voz meio rouca de sono, carregada de algo que eu não conseguia decifrar. A gente se conheceu por acaso. Bem, tecnicamente foi num grupo de Facebook para pessoas procurando moradia. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento complicado e precisava urgente de um lugar novo. Ele tinha acabado de se mudar para a cidade por causa do trabalho e estava procurando alguém para dividir o aluguel. Foi prático. Simples. Nada demais. Até que foi. Porque o Matheus não era só um colega de apartamento qualquer. Ele era o tipo de pessoa que iluminava o ambiente quando chegava. Alto, cabelo castanho sempre meio bagunçado, sorriso fácil que fazia qualquer um se sentir bem-vindo. Ele trabalhava com vendas, então tinha aquela energia extrovertida, aquele jeito de conversar que fazia você se abrir sem nem perceber. E eu, que sempre fui mais reservado, mais no meu canto, de repente me peguei contando coisas pra ele que eu não contava pra ninguém. A gente virou amigos rápido. Amigos de verdade. Do tipo que você não precisa forçar conversa, que o silêncio é confortável, que você sente falta quando a pessoa não está por perto. E foi aí que eu comecei a perceber que estava fudido. Porque não eram só os olhos dele que me prendiam quando ele falava. Não era só o jeito que ele ria jogando a cabeça pra trás, sem vergonha nenhuma. Não era só como ele lembrava de pequenos detalhes sobre mim, tipo que eu não gosto de café muito forte, ou que eu tenho mania de organizar os livros por cor. Era tudo isso junto. Era a forma como ele existia no mesmo espaço que eu, preenchendo lugares que eu nem sabia que estavam vazios. Mas eu sabia, no fundo, que aquilo não podia ir a lugar nenhum. O Matheus era hétero. Ele tinha mencionado ex-namoradas algumas vezes, falava de meninas que achava bonitas, tinha aquele jeito despreocupado de quem nunca precisou questionar a própria sexualidade. E eu? Eu era só o amigo gay que dividia o apartamento com ele. O cara legal, o confidente. Nada além disso. Então eu guardei. Guardei cada vez que meu coração acelerava quando ele encostava a mão no meu ombro. Guardei cada vez que eu me pegava olhando por tempo demais, enquanto ele estava distraído no celular. Guardei cada fantasia idiota que minha cabeça criava antes de dormir. Porque era isso que você faz quando gosta de alguém que não pode gostar de você de volta. Você guarda. Você empurra para baixo. Você finge que não existe. Até que uma noite, tudo mudou. Era uma terça-feira comum. A gente tinha jantado juntos, assistido a um episódio de uma série qualquer, e depois cada um foi pro seu quarto. Rotina normal. Nada de especial. Eu demorei um pouco para dormir porque tinha um projeto para entregar no dia seguinte e minha cabeça estava acelerada demais. Mas eventualmente o cansaço venceu. Devia ser umas 3 da manhã quando eu acordei. Não sei bem o que me acordou. Talvez um barulho na rua. Talvez só aquela sensação estranha de que algo estava diferente. O apartamento estava completamente silencioso, mergulhado naquela escuridão densa que só existe de madrugada quando o mundo parece ter pausado. E então, eu ouvi. Lucas. A voz veio do quarto ao lado. Baixa. Sussurrada. Mas clara o suficiente para atravessar a parede fina entre nossos quartos. A voz do Matheus. Meu corpo inteiro congelou. Por um segundo, pensei que estava sonhando. Que minha imaginação tinha finalmente cruzado a linha entre fantasia e alucinação. Mas não. Eu estava acordado. Completamente acordado. E tinha acabado de ouvir meu colega de apartamento hétero dizer meu nome no meio da noite.
Eu não respirei. Literalmente prendi o ar nos pulmões, como se qualquer movimento pudesse quebrar o momento ou fazê-lo desaparecer. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza que ele conseguiria ouvir do outro lado da parede. Esperei. Não sei bem pelo quê. Talvez por mais alguma coisa. Talvez por uma explicação que fizesse sentido. Mas só veio silêncio. O mesmo silêncio pesado que parecia ocupar cada centímetro do apartamento agora. Fiquei ali, deitado no escuro, olhando para o teto invisível, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Será que ele estava sonhando? Óbvio que estava. Pessoas falam dormindo. Não significa nada. Ele provavelmente estava sonhando com alguma situação aleatória onde eu estava presente. Tipo, sei lá, a gente dividindo a conta do mercado ou discutindo qual pizza pedir. Algo absolutamente banal e sem nenhum significado profundo. Mas e se não fosse? E se? E se significasse algo? Para, Lucas. Você está delirando, está projetando seus próprios sentimentos em uma palavra dita durante o sono. Isso é patético, isso é desesperador. Mas meu corpo não achava que era nada disso. Meu corpo estava eletrizado, cada nervo aceso como se alguém tivesse ligado um interruptor que eu nem sabia que existia. Porque uma parte de mim, uma parte pequena e patética que eu tentava sufocar todos os dias, estava gritando que aquilo significava sim. Que ninguém diz o nome de alguém assim, com aquele tom, se não sentir alguma coisa. Eu virei pro lado, apertando o travesseiro contra o peito, tentando acalmar a tempestade que tinha se formado dentro de mim. Comecei a revisar cada interação recente que tínhamos tido. Cada olhar, cada toque casual, cada risada compartilhada. Tinha aquele dia, 2 semanas atrás, quando a gente tinha ido ao mercado juntos. Ele tinha alcançado alguma coisa na prateleira de cima. E ao descer o braço, a mão dele roçou na minha. Por um segundo, talvez 2, ele não afastou. Ficou ali, dedos quase entrelaçados, antes de puxar de volta como se nada tivesse acontecido. Na época, eu tinha ignorado. Tinha pensado que foi só distração. E aquela noite que a gente tinha ficado acordado até tarde conversando no sofá. Ele tinha me contado sobre a pressão no trabalho. Sobre como se sentia sozinho às vezes mesmo rodeado de gente. E quando eu disse que entendia exatamente como era isso, ele tinha me olhado de um jeito diferente. Um jeito que durou tempo demais para ser casual. Um jeito que fez meu estômago revirar. E na semana passada, na semana passada, a gente estava assistindo a um filme e ele tinha deitado a cabeça no meu ombro. Disse que estava cansado. Ficou ali, respiração lenta e regular, por quase meia hora. Eu não me movi. Não consegui. Fiquei petrificado, tentando memorizar cada segundo daquele contato, sabendo que provavelmente nunca ia se repetir. Será que eu tinha perdido esses sinais? Será que tinha alguma coisa ali que eu estava me recusando a ver porque tinha medo de estar errado? Ou será que eu estava fazendo exatamente o que jurei que não ia fazer? Criando significado onde não existia nenhum? O resto da noite foi uma tortura. Eu não consegui voltar a dormir. Fiquei ali, olhos abertos no escuro, mente acelerada em círculos intermináveis de análise e dúvida. A cada barulho que vinha do quarto dele, meu corpo ficava alerta. Mas nada mais aconteceu. Só silêncio. Quando a luz do amanhecer começou a filtrar pelas cortinas, eu estava exausto. Não pelo cansaço físico, mas pelo peso emocional de carregar algo que eu não sabia se era real. Porque a verdade é que não importava se ele tinha dito meu nome dormindo. O que importava era o que eu ia fazer com essa informação. Eu poderia ignorar, seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Afinal, talvez não tivesse acontecido nada mesmo. Talvez eu estivesse dando importância demais a um momento aleatório de subconsciência dele. Ou eu poderia prestar atenção, observar, procurar por sinais quando ele estivesse acordado. Sinais reais. Sinais que não pudessem ser explicados como coincidência ou imaginação minha. Porque eu precisava saber. Precisava saber se aquela voz no escuro, aquele sussurro do meu nome carregado de algo que eu não conseguia nomear, significava que eu não estava sozinho nessa loucura. Que talvez, só talvez, ele também sentia. Mesmo que a ideia me apavorasse. Mesmo que a possibilidade de estar errado pudesse destruir a única amizade real que eu tinha construído em meses. Mesmo que arriscar perguntar significasse perder tudo.
Eu precisava saber se aquilo foi real, ou se eu estava apenas projetando meus próprios desejos em palavras sem sentido ditas no escuro. Porque se fosse real, tudo mudaria. E eu não tinha certeza se estava pronto para isso. Mas também não tinha certeza se conseguiria viver sem descobrir. Na manhã seguinte, acordei antes dele, obviamente. Como eu poderia dormir sabendo o que tinha ouvido? Fiquei ali, deitado na minha cama, olhando para o teto, ensaiando mentalmente como seria nosso primeiro encontro depois daquela noite. Será que ele se lembraria? Será que tinha sido consciente, mesmo que por um segundo? Ou seria apenas meu cérebro desesperado projetando significado em sons aleatórios? Ouvi o alarme dele tocar. 3 toques antes de desligar, como sempre. Ouvi seus passos no corredor. O rangido da tábua solta perto do banheiro. A torneira abrindo. Tudo absolutamente normal. Tudo absolutamente insuportável. Eu precisava agir normal. Precisava ser o colega de apartamento casual, tranquilo, que definitivamente não tinha passado a noite inteira analisando cada sílaba sussurrada no escuro. Levantei, vesti uma camiseta qualquer, respirei fundo e saí do quarto. Ele estava na cozinha fazendo café, de costas para mim. Camiseta branca básica, calça de moletom cinza, cabelo ainda bagunçado do sono. Completamente normal. Completamente lindo. Completamente alheio ao fato de que tinha destruído minha sanidade mental há poucas horas atrás. Bom dia, eu disse, tentando soar casual. Minha voz saiu meio rouca, pigarreei, ele virou, sorriu. Aquele sorriso meio torto, meio cansado que ele sempre dava de manhã. Bom dia, dormiu bem? Dormiu bem. A ironia quase me fez rir, quase. Mais ou menos, respondi, indo até a geladeira porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. E você? Como uma pedra. Ele bocejou, esticando os braços acima da cabeça. A camiseta levantou alguns centímetros. Eu olhei para a geladeira com uma intensidade que provavelmente assustaria o leite. Como uma pedra. Então ele não lembrava. Claro que não lembrava. Pessoas que falam dormindo nunca lembram. É isso que acontece quando você está inconsciente. Seu cérebro apenas solta coisas. Coisas aleatórias. Sem significado. Mas e se não fosse aleatório? Sentamos à mesinha da cozinha com nossas canecas de café. Ele no lugar de sempre, eu no meu. 30 centímetros de distância. 30 centímetros que pareciam quilômetros. Ou milímetros. Dependendo de como eu olhava. Então, o que você vai fazer hoje? Ele perguntou mexendo no celular. Vou secretamente analisar cada palavra que você disser. Cada movimento que você fizer. Cada olhar que você me lançar. Tentando decifrar se você está escondendo a mesma coisa que eu estou escondendo há meses. Trabalho de manhã, academia à tarde, eu disse. Normal. E você? Reunião às 10. Depois devo ficar no escritório até umas 6. Conversa absolutamente trivial. Absolutamente torturante. Eu estudei cada nuance. O tom de voz dele, casual. As pausas entre as palavras, normais. O contato visual, breve, mas não mais breve que o habitual. Nada. Absolutamente nada de diferente. O que só provava que, ou ele não lembrava, ou era muito melhor ator do que eu. Os dias seguintes foram uma aula intensiva em análise comportamental forense. Eu me tornei um detetive de microexpressões, um estudioso de linguagem corporal, um PhD em será que isso significa alguma coisa ou estou apenas enlouquecendo? Cataloguei tudo. E quando digo tudo, quero dizer tudo. Contato visual. Duração média de 2-3 segundos em conversas casuais. 3 segundos quando estava me contando algo engraçado. Uma vez, 4 segundos inteiros quando eu disse algo que o fez rir de verdade. Isso significa alguma coisa? 4 segundos é muito. É pouco. Qual é a duração estatisticamente normal de contato visual entre amigos heterossexuais? Existe um manual para isso? Proximidade física. Mantinha consistentemente cerca de meio metro de distância em situações normais. Mas na cozinha apertada, quando passávamos um pelo outro, às vezes encostava o ombro no meu. Levemente, casualmente. Provavelmente sem nem perceber. Mas eu percebia. Meu Deus, como eu percebia. Cada toque acidental queimava como prova de... De quê? De nada? De tudo?
tom de voz. Animado quando falava sobre trabalho. Relaxado quando assistíamos séries. Suave quando falava comigo de manhã cedo. Mas suave como? Suave de ainda estou com sono? Ou suave de gosto de falar com você quando o mundo ainda está quieto? Existe diferença? Deveria existir. Eu estava enlouquecendo. Oficialmente enlouquecendo. Mas aí, 3 dias depois daquela noite, aconteceu o primeiro talvez. Estávamos no sofá, cada um em uma ponta, assistindo alguma série que nenhum de nós estava realmente prestando atenção. Ele tinha trazido pipoca. Deixou a tigela no meio do sofá, entre nós. Território neutro. Estiquei a mão para pegar um punhado. Ele esticou a mão ao mesmo tempo. Nossos dedos se tocaram dentro da tigela. Foi meio segundo. Talvez menos. Mas eu senti. Aquela eletricidade ridícula de filme adolescente que você acha que não existe na vida real até que existe. E o pior, ele não puxou a mão imediatamente. Ficou ali por uma fração de segundo extra. Olhou para mim. E sorriu. Foi um sorriso pequeno. Quase nada. Mas tinha algo ali. Algo nos olhos dele. Diversão? Constrangimento? Reconhecimento de que aquele toque tinha durado meio segundo além do acidental? Desculpa, ele disse, pegando a pipoca. Sem problema, eu respondi, fingindo que meu coração não estava tentando sair do peito. Passamos o resto do episódio em silêncio. Mas a tigela de pipoca ficou ali, entre nós, como uma lembrança física daquele momento ridiculamente insignificante que meu cérebro insistia em transformar em algo monumental. Isso significava alguma coisa? Ou eu estava projetando? Como eu poderia saber? 2 dias depois, o segundo, talvez. Ele chegou em casa mais cedo. Me encontrou cozinhando. Macarrão. Nada sofisticado. Ele se encostou no balcão ao lado do fogão, me observando. Cheira bem, ele disse. É só macarrão com molho de tomate, respondi, mexendo a panela. Mesmo assim. Pausa. Você sempre faz parecer fácil. Cozinhar, quero dizer. Eu queimaria até água. Eu ri. Não é tão difícil. Posso te ensinar se quiser. Ele considerou por um momento. Sério? Claro. E foi assim que nos encontramos lado a lado na nossa cozinha minúscula, com ele segurando a colher de pau como se fosse uma arma perigosa, enquanto eu explicava a diferença entre refogar e fritar. Assim, ele perguntou mexendo a cebola. Não tão rápido. Devagar. Deixa ela dourar. Ele diminuiu o ritmo. Ficamos ali, em silêncio, observando a cebola mudar de cor. Nossos ombros se tocando porque a cozinha era pequena e a gente estava dividindo o mesmo espaço do fogão. Ele não se afastou. Eu não me afastei. Você é um bom professor, ele disse baixinho, quase casual. Mas tinha algo na voz dele, algo suave, algo que fez meu estômago revirar. Você é um bom aluno, respondi, porque precisava dizer alguma coisa. Ele olhou para mim. Não para a panela. Para mim. 3 segundos. 4, 5. Obrigado, ele disse. E sorriu. Aquele sorriso meio torto que eu conhecia tão bem, mas dessa vez com algo diferente. Algo mais quente. Ou eu estava imaginando, projetando meus próprios desejos em um momento completamente inocente de ensinar alguém a cozinhar? Jantamos juntos naquela noite, na mesinha da cozinha. Conversamos sobre coisas triviais, trabalho, família, planos para o fim de semana. Mas havia algo no ar. Uma tensão, ou uma suavidade, ou ambos, ou nada. E eu estava oficialmente perdendo a sanidade. Quando terminamos, ele insistiu em lavar a louça. Você cozinhou, eu limpo. Justo. Fiquei ali, secando os pratos que ele me passava. Nossos dedos se tocaram algumas vezes. Acidental. Totalmente acidental. Mas cada toque me lembrava daquela noite, daquele sussurro, do meu nome dito no escuro como se fosse algo precioso. O terceiro, talvez, veio no fim de semana. Ele estava no sofá, com fones de ouvido, ouvindo música. Eu passei, indo para o quarto, e ele tirou um fone. Ei, quer ouvir? Descobri uma banda nova. Acho que você vai gostar. Sentei ao lado dele. Mais perto do que normalmente sentaria, porque ele estendeu o fone esquerdo para mim e o cabo não era tão longo. Nossos ombros encostados. Nossas coxas quase se tocando.
A música começou. Era boa. Algum indie rock melancólico que combinava com ele. Fechei os olhos, me deixando absorver pela melodia. Gostou? Ele perguntou, depois de 2 músicas. Abri os olhos. Ele estava me olhando. De novo. Aquele olhar que durava meio segundo a mais do que deveria. Aquele olhar que fazia meu coração esquecer como funcionar. Gostei, eu disse. Você tem bom gosto. Você também. Foi uma resposta estranha. Porque a gente estava falando de música, certo? Só de música. Mas a forma como ele disse, olhando para mim daquele jeito, com aquele meio sorriso nos lábios, parecia que estávamos falando de outra coisa. Ficamos assim por mais 3 músicas. Compartilhando fones de ouvido como adolescentes. Tão perto que eu podia sentir o calor dele. Tão perto que se eu me inclinasse apenas alguns centímetros, nossos rostos se tocariam. Eu não me inclinei. Ele não se inclinou. Mas a possibilidade estava ali, suspensa no ar entre nós como fumaça. Quando a playlist terminou, ele guardou o celular. Obrigado por ouvir comigo. Obrigado por compartilhar. Palavras educadas, civilizadas, completamente inadequadas para descrever o que tinha acabado de acontecer. Ou o que eu achava que tinha acontecido. Ou o que absolutamente não tinha acontecido além da minha imaginação superativa. À noite, deitado na cama, fiz o que tinha feito todas as noites desde aquele sussurro. Analisei tudo. Os toques acidentais. 3 em uma semana. Taxa normal? Acima da normal? Como eu poderia comparar? Os olhares prolongados. Pelo menos 5 momentos onde ele me olhou por tempo suficiente para fazer meu cérebro curto-circuitar. Significa alguma coisa? Ou ele só é uma pessoa que mantém contato visual? Os momentos de proximidade física, tigela de pipoca, cozinha, fones de ouvido, todos com explicações perfeitamente razoáveis. Todos com possibilidades perfeitamente insanas. E as palavras. Você é um bom professor. Você tem bom gosto. Obrigado por ouvir comigo. Frases normais. Frases que amigos dizem para amigos. Frases que talvez, possivelmente, em um universo alternativo onde eu não estava completamente enlouquecido, pudessem significar algo mais. Você já tentou ler sinais em alguém? Tipo, realmente ler? É uma tortura. Porque cada gesto pode significar tudo ou nada. Cada palavra pode ser carregada de intenção ou completamente vazia. E você nunca sabe. Você simplesmente não sabe, a menos que você pergunte, a menos que você arrisque, a menos que você coloque tudo em jogo e diga: Ei, você falou meu nome dormindo, e agora não consigo parar de pensar em você. E preciso saber se isso significa o que eu acho que significa, ou se estou vivendo em uma fantasia patética da minha própria criação. Mas como você faz isso? Como você pergunta sem destruir tudo? Porque se eu estava errado, se tudo isso eram apenas momentos normais de convivência, que minha mente ansiosa tinha transformado em evidência de algo maior, eu perderia não só a esperança, mas também a amizade. O apartamento compartilhado. A facilidade de acordar e saber que ele estaria ali, fazendo café, sorrindo aquele sorriso torto, sendo simplesmente ele. E se eu estava certo? Se aqueles olhares significavam algo? Se aqueles toques não eram acidentais? Se ele também estava sentindo essa tensão, essa eletricidade, essa coisa impossível de nomear que pairava entre nós como uma pergunta não feita? Então, eu precisava saber. Precisava ter certeza. Porque viver nessa incerteza estava me matando devagar, um talvez de cada vez. Decidi naquela noite, olhando para o teto escuro, ouvindo a respiração dele no quarto ao lado. Observação passiva não era suficiente. Catalogar microexpressões e contar segundos de contato visual não ia me dar respostas. Eu precisava de dados mais concretos. Precisava criar situações, testar hipóteses, provocar reações. Precisava saber se o que eu via nos olhos dele era real, ou se era apenas o reflexo dos meus próprios desejos desesperados. Porque a verdade é essa. Quando você quer algo muito, muito mesmo, você começa a ver sinais em tudo. O universo inteiro vira uma mensagem cifrada, esperando ser decodificada. E você não consegue confiar no próprio julgamento, porque seu julgamento está completamente comprometido pelo que você espera que seja verdade. Então você precisa de mais do que observação. Precisa de ação.
Eu não aguentava mais essa incerteza. Não aguentava mais ficar deitado à noite, repassando cada interação, cada olhar, cada toque acidental, tentando montar um quebra-cabeça que talvez nem tivesse peças suficientes para formar uma imagem completa. Precisava saber de uma vez por todas. Mesmo que a resposta me destruísse. Mesmo que descobrisse que estava projetando tudo. Mesmo que perdesse a fantasia confortável de talvez e tivesse que encarar a realidade brutal de não. Porque viver no talvez é um tipo especial de tortura. É esperança misturada com medo. É querer acreditar, mas ter pavor de estar errado. É cada momento sendo simultaneamente a melhor e a pior coisa que já aconteceu com você. E eu precisava de uma resposta. Qualquer resposta. Até mesmo a pior. Porque pelo menos assim eu saberia. Pelo menos assim, eu poderia parar de contar segundos de contato visual e começar a viver de novo. Virei de lado, olhando para a parede que separava nossos quartos. Do outro lado, ele dormia. Talvez sonhando. Talvez sussurrando coisas no escuro que nunca diria acordado. Amanhã, pensei. Amanhã eu começo a procurar respostas de verdade. Não sabia como. Não sabia exatamente o que faria, mas sabia que não podia continuar assim. Eu precisava saber se aquilo foi real, ou se eu estava projetando meus próprios desejos em palavras sem sentido. E de uma forma ou de outra, eu descobriria. Eu não conseguia mais viver apenas observando. Cada olhar que eu analisava, cada toque acidental que eu catalogava na minha mente, cada silêncio que eu tentava decifrar, estava me consumindo por dentro. A incerteza era como um peso que eu carregava o dia inteiro, uma ansiedade que nunca me deixava relaxar completamente. Eu precisava de respostas. Mas como conseguir respostas sem fazer as perguntas que eu tinha tanto medo de verbalizar? Foi quando comecei a criar situações, não de forma óbvia, não como uma armadilha, mas pequenos momentos que poderiam me dar pistas sobre o que ele realmente sentia. Momentos que pareceriam naturais, espontâneos, mas que eu planejava cuidadosamente como se estivesse montando um quebra-cabeça emocional. A culpa vinha junto com cada plano. Eu estava manipulando a situação. Estava sendo desonesto ao criar esses cenários apenas para testar suas reações. Parte de mim sabia que sim, mas a outra parte, a parte desesperada por clareza, argumentava que eu só estava criando oportunidades para que a verdade aparecesse naturalmente. Seja lá o que essa verdade fosse. A primeira situação que criei foi uma noite de cinema. Parece simples, né? Mas eu escolhi o filme com um propósito muito específico. Um drama LGBTQ+, que tinha ganhado vários prêmios, com uma história emocionalmente profunda sobre dois homens que se apaixonam em circunstâncias difíceis. Não era explícito demais, mas era impossível ignorar os temas. Ei, achei esse filme que parece incrível, eu disse numa sexta à noite, tentando soar casual enquanto meu coração batia acelerado. Quer assistir? Dizem que é um dos melhores do ano. Ele olhou para a sinopse no celular que eu mostrei. Houve uma pausa. Uma pausa que durou apenas 3 segundos, mas que para mim pareceu uma eternidade. Eu conseguia ouvir meu próprio pulso nos ouvidos. Parece bom, ele respondeu finalmente, com um sorriso que eu não conseguia ler completamente. Vamos assistir. Preparamos tudo como sempre fazíamos nas nossas noites de filme. Pipoca, refrigerante, luzes apagadas, nós dois no sofá com aquela distância respeitosa que mantínhamos habitualmente. Mas desta vez, eu estava hiperconsciente de cada centímetro entre nós. O filme começou, e eu mal conseguia me concentrar na tela. Meus olhos desviavam constantemente para ele, observando suas reações. Nas cenas mais emocionais, quando os protagonistas lidavam com o medo de se assumir, com a rejeição da família, com o conflito interno entre o que sentiam e o que achavam que deveriam sentir. Eu via algo no rosto dele. Não era desconforto. Era conexão. Como se aquelas palavras na tela estivessem ecoando algo dentro dele. Quando chegou a cena mais intensa do filme, onde um dos personagens finalmente declara seus sentimentos sabendo que pode perder tudo, eu senti ele se mexer ao meu lado. Não para se afastar. Ele se inclinou levemente para a frente, completamente absorvido pela história. Quando os créditos começaram a rolar, nenhum de nós se mexeu imediatamente. O silêncio estava carregado de algo que eu não conseguia nomear. Eu sabia que se deixasse aquele momento passar sem dizer nada, teria perdido uma oportunidade.
O que você achou? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos ainda fixos na tela escura. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais suave, mais vulnerável. Foi intenso, ele disse. A forma como o personagem lutou tanto tempo contra o que sentia. Como se aceitar fosse a coisa mais assustadora do mundo. Ele pausou, e eu segurei a respiração. Eu entendo isso. Entendo ter medo de ser quem você realmente é. Meu coração disparou. O que isso significava? Ele estava falando sobre si mesmo ou apenas empatizando com a história? Eu queria perguntar mais, cavar mais fundo, mas tinha medo de quebrar aquele momento frágil de honestidade. Acho que todos temos partes de nós mesmos que temos medo de mostrar. Eu disse cuidadosamente, testando as águas. Ele me olhou então, e seus olhos tinham algo diferente. Uma abertura que eu não tinha visto antes. Acho que sim. Ficamos assim por mais alguns segundos, naquele espaço entre palavras ditas e não ditas. Então ele se levantou, alongou o corpo, e o momento se dissipou como fumaça. Vou dormir. Obrigado por escolher um filme que faz pensar. Ao invés dessas explosões sem sentido que você geralmente gosta, ele disse com um sorriso, voltando ao nosso padrão normal de brincadeiras. Mas enquanto eu ficava ali sentado, ouvindo a porta do quarto dele fechar, minha mente estava acelerada. Ele tinha se conectado com aquela história. Tinha compartilhado algo vulnerável, mesmo que de forma indireta. Isso era uma pista. Ou eu estava apenas vendo o que queria ver. O teste número 1 tinha me dado algo. Não uma resposta clara, mas uma pequena janela entreaberta. E isso foi suficiente para me fazer querer criar uma segunda situação. Uma semana depois, era uma daquelas noites em que nenhum de nós conseguia dormir. Eu estava na sala, tentando ler, mas relendo a mesma página várias vezes sem absorver nada, quando ele apareceu. Também não consegue dormir? Ele perguntou, jogando-se no sofá ao meu lado. Cabeça cheia demais. Eu respondi honestamente. Eu sei a sensação. Ficamos em silêncio por um momento, e então, eu tomei uma decisão. Se eu queria criar um momento de vulnerabilidade compartilhada, precisava começar sendo vulnerável primeiro. Precisava dar algo real para receber algo real de volta. Posso te contar uma coisa? Perguntei, meu estômago apertando com nervosismo. Claro, sempre. Respirei fundo. Não ia contar sobre meus sentimentos por ele, ainda não. Mas podia compartilhar outra verdade, algo que também carregava comigo. Às vezes eu sinto que estou vivendo no piloto automático. Comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. Como se eu estivesse apenas seguindo um roteiro que alguém escreveu para mim, sabe? Fazendo o que é esperado, sendo quem as pessoas acham que eu deveria ser, mas sem realmente me sentir presente na minha própria vida. Eu podia sentir ele me olhando, sua atenção completamente focada em mim. Tenho medo, continuei, de chegar aos 40, 50 anos e olhar para trás percebendo que nunca realmente vivi. Que sempre deixei o medo decidir por mim. Minha voz falhou um pouco no final, e eu percebi que estava sendo mais honesto do que pretendia. Mas talvez fosse isso que o momento precisava. Honestidade real, não calculada. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu se estender. Então ele falou, e sua voz estava carregada de uma emoção que eu raramente ouvia. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Ele pausou, e eu podia ver que estava decidindo o quanto compartilhar. Eu também sinto isso, principalmente quando penso em expectativas. As expectativas da minha família, dos meus amigos, da sociedade. É como se existisse essa versão de mim que todos esperam, e a pessoa que eu realmente sou fica trancada lá no fundo. Minha respiração estava presa no peito. Ele estava falando sobre sexualidade, sobre identidade, ou sobre algo completamente diferente? Tenho medo. Ele continuou, sua voz quase um sussurro agora, de decepcionar as pessoas que amo, de que se elas vissem quem eu realmente sou, todo esse eu que fica escondido, elas se afastariam. Sem pensar, minha mão se moveu e pousou em seu ombro. O toque foi espontâneo, movido por um impulso genuíno de conforto. Eu esperava que ele se afastasse, que o momento se quebrasse,
Mas ele não se afastou. Ao invés disso, ele colocou sua própria mão sobre a minha, apertando levemente. O gesto durou apenas alguns segundos, mas queimou na minha pele como uma marca. As pessoas certas não vão se afastar, eu disse. E ao falar, percebi que estava falando tanto para ele quanto para mim mesmo. As pessoas que realmente importam vão te amar por quem você é, não por quem elas querem que você seja. Ele olhou para mim então, e havia lágrimas se formando nos cantos dos seus olhos. Lágrimas que ele piscou rapidamente para afastar, junto com aquele momento de vulnerabilidade crua. Obrigado, ele disse simplesmente. Por entender. Sempre, eu respondi. Ficamos acordados mais uma hora, a conversa derivando para tópicos mais leves, mas aquela troca tinha criado algo entre nós. Uma intimidade nova, uma confiança mais profunda. Quando finalmente nos despedimos e cada um foi para seu quarto, eu sabia que algo tinha mudado. O teste número 2 tinha me mostrado que ele também carregava segredos. Também lutava contra expectativas e medos. Isso nos aproximou de uma forma que a simples observação nunca poderia ter feito. Mas ainda não respondia a minha pergunta fundamental. Ele sentia o que eu sentia? A terceira situação aconteceu quase por acidente, embora eu admita que criei as condições para que ela fosse possível. Era domingo à tarde, e eu sugeri que cozinhássemos juntos. Algo mais elaborado do que o usual. Uma receita que exigia coordenação e trabalho em equipe. Na cozinha, os espaços são naturalmente pequenos. Você precisa passar um pelo outro, alcançar ingredientes nos mesmos armários, compartilhar a mesma pia, a mesma tábua de corte. Proximidade física. Era isso que eu estava criando, mesmo que tentasse convencer a mim mesmo de que era apenas uma tarde agradável de domingo. Você corta os legumes enquanto eu preparo o molho? Ele sugeriu, já pegando as panelas. Trabalhamos lado a lado, e a cozinha se encheu de cheiros bons e de uma energia que era ao mesmo tempo confortável e eletricamente carregada. Cada vez que ele se aproximava para pegar algo, cada vez que nossos braços se tocavam acidentalmente, eu sentia uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Cuidado, panela quente, ele avisou, sua mão pousando na minha cintura para me guiar gentilmente para o lado, enquanto ele passava com a panela. O toque foi breve, prático, mas queimou através da minha camisa. Obrigado, murmurei, hiperconsciente de onde seus dedos tinham estado. A tarde avançou nessa dança coreografada de proximidade e afastamento, de toques acidentais que talvez não fossem tão acidentais assim. Eu testava os limites, me aproximava um pouco mais do que necessário, deixava minha mão roçar a dele quando pegava uma colher. E ele não se afastava. Nunca se afastava. Em um momento, estávamos os dois inclinados sobre a mesma panela, verificando o ponto do arroz. Nossos ombros se tocando, nossos rostos a centímetros de distância. Eu podia sentir o calor dele, não apenas do fogão, mas do corpo dele tão próximo ao meu. Virei meu rosto para fazer algum comentário sobre a comida, e foi quando percebi o quão perto estávamos. Nossos olhos se encontraram e o tempo pareceu congelar. Ele não se afastou, não desviou o olhar. Ao contrário, havia algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes com tanta clareza. Uma intensidade. Uma pergunta não verbalizada. Minha respiração ficou presa. Eu podia sentir o momento se estendendo, carregado de possibilidades. Minha mão estava na borda do fogão, e a dele subiu lentamente, pousando ao lado da minha. Não tocando, mas tão perto que eu podia sentir o calor da pele dele. Ficamos assim, congelados naquele momento impossível, onde tudo poderia mudar com o menor movimento. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Meus olhos desceram por uma fração de segundo para os lábios dele, e quando voltaram a encontrar os olhos dele, vi que ele tinha feito o mesmo. O timer do forno disparou, quebrando o feitiço. Nós dois nos afastamos ao mesmo tempo, rindo nervosamente, voltando às nossas tarefas como se aquele momento não tivesse acabado de acontecer. Mas tinha acontecido. E ambos sabíamos. O jantar foi delicioso, mas eu mal conseguia saborear. Minha mente estava presa naquele momento na cozinha. Na forma como ele tinha me olhado. Na forma como ele não tinha se afastado. Na proximidade que ambos tínhamos permitido, que talvez ambos tínhamos desejado. Enquanto lavávamos a louça lado a lado mais tarde, em um silêncio que era ao mesmo tempo confortável e carregado de tensão não resolvida,
eu percebi algo importante. Esses testes, essas situações que eu tinha criado, elas tinham me dado pistas. Momentos de conexão, de vulnerabilidade compartilhada, de tensão não resolvida. Mas não tinham me dado a resposta definitiva que eu procurava. E mais importante, eu percebi que não poderiam nunca dar, porque no final, eu estava tentando decifrar a verdade dele através de sinais ambíguos e momentos cuidadosamente orquestrados. Estava tentando ler nas entrelinhas ao invés de simplesmente perguntar diretamente. E isso não era justo com ele, nem comigo. Cada momento estava me aproximando da verdade, sim. Mas também me aproximando de um ponto onde eu não poderia mais continuar vivendo nessa incerteza. Um ponto onde eu teria que escolher entre continuar escondendo o que sentia, analisando cada gesto e cada palavra em busca de significados ocultos, ou ter a coragem de ser honesto de verdade, de colocar meus sentimentos em palavras, de arriscar nossa amizade, nossa convivência, tudo que construímos juntos, de dar a ele a chance de responder com a própria verdade dele, seja ela qual for. Naquela noite, deitado na minha cama, olhando para o teto enquanto ouvia os sons familiares dele se movendo no quarto ao lado, eu sabia que tinha chegado a um ponto de decisão. Os testes tinham me mostrado que havia algo ali. Alguma conexão que ia além de amizade simples. Mas só palavras honestas poderiam revelar o que realmente era esse algo. Cada momento estava me aproximando da verdade, mas também da possibilidade de destruir tudo. E em breve, muito em breve, eu teria que decidir se estava pronto para correr esse risco, porque viver na incerteza estava me consumindo. E eu percebi que preferia enfrentar uma verdade dolorosa do que continuar vivendo nesse limbo de esperança e medo, de sinais ambíguos e momentos quase perfeitos, que nunca se concretizavam completamente. A questão agora não era mais se ele sentia algo. A questão era se eu tinha coragem suficiente para descobrir. Cada momento estava me aproximando da verdade, mas também da possibilidade de destruir tudo. Eu sabia disso. Sentia isso queimando no peito toda vez que olhava para ele e via aqueles olhos que conheciam cada parte de mim, exceto a mais importante. Mas eu não conseguia mais viver assim. Não depois de tudo que tinha acontecido. Não depois de sentir a mão dele na minha, de ver a forma como me olhava quando achava que eu não estava prestando atenção, de perceber que talvez, só talvez, ele estivesse lutando contra a mesma guerra silenciosa que travava dentro de mim. Eu tinha que saber. E mais importante, eu tinha que dizer a verdade. Então, naquela noite, depois que ele foi dormir, fiquei sozinho na sala com meu próprio reflexo na tela preta da TV. Tentei ensaiar as palavras 1000 vezes. Eu preciso te contar uma coisa. Não, muito vago. Sobre o que você falou dormindo. Não, muito direto. Eu sinto algo por você. Deus não. Isso soava como uma declaração de escola. Como você confessa algo que pode mudar tudo. Como você coloca em palavras um sentimento que viveu escondido por tanto tempo que nem parece mais seu. Peguei meu celular, digitei e apaguei 10 mensagens diferentes. Precisamos conversar. Apaguei. Você lembra do que disse dormindo? Apaguei. Eu também sinto. Apaguei. Porque nenhuma palavra parecia suficiente para carregar o peso do que eu precisava dizer. Então pensei em todas as pequenas coisas. A forma como ele sempre esperava eu acordar antes de fazer café, porque sabia que eu gostava de fazer juntos. A playlist que criou no Spotify só com músicas que eu tinha cantarolado distraído. O bilhete que deixou na geladeira na semana passada. Comprei aquele iogurte que você gosta. Não conte para ninguém que sou legal. Eram detalhes, migalhas, mas quando você está morrendo de fome, migalhas parecem um banquete. E talvez fosse isso que eu estava fazendo. Me alimentando de pequenos gestos, porque tinha medo de pedir o que realmente queria. Mas e se ele também estivesse fazendo o mesmo? E se aqueles momentos não fossem acidentais, mas a única forma que ele conseguia me dizer a verdade sem arriscar perder o que tínhamos? Fui para o quarto. Minha cama ficava do outro lado da parede da dele. Às vezes, quando a noite estava muito silenciosa, eu conseguia ouvir a respiração dele se acalmando até virar sono. Parecia íntimo demais e distante demais ao mesmo tempo. Deitei. Fechei os olhos. Tentei dormir. Mas meu cérebro não parava. Ficava repassando cada cenário possível. Ele diz que foi só um sonho sem sentido. Ele se afasta. Ele ri e finge que é piada. Ele me olha com pena. Ele pede para eu me mudar. Ou,
E essa era a possibilidade que me apavorava mais do que todas as outras. Ele diz que sente o mesmo, e eu tenho que aprender a viver em um mundo onde isso é real, e não apenas um desejo secreto que guardei como se fosse uma relíquia sagrada. Porque desejar algo impossível é seguro. Você pode viver a vida inteira desejando sem nunca ter que encarar a responsabilidade de ter. Mas ter significa que você pode perder. Estava quase pegando no sono quando ouvi a voz dele, vindo do quarto ao lado. Não era alto, mas a parede era fina, e meu corpo inteiro já estava sintonizado para captar qualquer som que viesse dele. No começo, achei que estava imaginando, mas então ouvi de novo. Meu nome. Só que dessa vez não foi só meu nome. Eu queria te contar. Meu coração parou. Fiquei completamente imóvel, prendendo a respiração, como se qualquer movimento pudesse quebrar o momento e fazer desaparecer. Por favor, não vá embora. A voz dele estava carregada. Não era a voz que usava durante o dia, aquela controlada, casual, sempre com um toque de humor para aliviar qualquer peso. Era uma voz crua, vulnerável, verdadeira. E então, em um sussurro tão baixo que tive que forçar cada célula do meu corpo para ouvir: eu preciso de você. Senti lágrimas queimando nos meus olhos, porque não era coincidência. Não podia ser. 2 vezes. Meu nome. Confissões incompletas. Pedidos desesperados. Ele estava sonhando comigo. E nos sonhos, onde não existem máscaras ou medo de julgamento, ele estava me dizendo o que não conseguia dizer acordado. Me levantei. Andei até a janela. A cidade lá fora estava quieta, apenas algumas luzes piscando na distância. Encostei a testa no vidro frio e deixei aquela verdade se infiltrar em cada parte de mim. Ele sente o mesmo. Não era projeção. Não era desejo disfarçado de realidade. Era real, e agora eu tinha que ser corajoso o suficiente para fazer algo a respeito. No dia seguinte, tudo parecia diferente. Não porque algo tivesse mudado externamente, a rotina era a mesma, o apartamento era o mesmo, ele era o mesmo. Mas eu não era, porque agora eu sabia. E saber mudava tudo. Quando ele entrou na cozinha de manhã, o cabelo bagunçado e os olhos ainda meio fechados, senti meu estômago apertar. Ele sorriu. Aquele sorriso automático de bom dia que não significava nada e ao mesmo tempo significava tudo. Café? Ele perguntou, já pegando as xícaras. Preciso te falar uma coisa hoje, eu disse. As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Ele pausou. Me olhou. Havia algo nos olhos dele. Medo. Esperança. Que fez meu peito apertar. Tá tudo bem? Ele perguntou, e a preocupação na voz era genuína. Tá, eu disse. Mas a gente precisa conversar, hoje à noite, depois do jantar. Ele engoliu seco. Assentiu. Ok. O dia inteiro foi tortura. Cada minuto se arrastava como se o tempo tivesse decidido me punir por ter coragem. Fui trabalhar, mas não consegui focar em nada. Meu chefe perguntou se eu estava bem 3 vezes. Menti 3 vezes. Quando voltei para casa, ele já estava lá. Tinha feito jantar. Macarrão, meu favorito. A mesa estava posta. Havia até uma vela no centro. Achei que, sei lá, já que a gente ia conversar, podia ser legal jantar direito. Ele disse, meio sem graça. Sentamos. Comemos. Conversamos sobre coisas banais. O trabalho dele, o meu, a vizinha do andar de baixo que estava reclamando do barulho de novo. Mas havia uma tensão embaixo de tudo. Como se ambos soubéssemos que estava chegando algo grande e estivéssemos tentando adiar o inevitável. Quando terminamos de comer, ficamos ali sentados. O silêncio cresceu até preencher o espaço inteiro. E então, eu respirei fundo. Eu preciso te dizer uma coisa. Comecei. Ele me olhou. Esperou. Sobre o que você falou dormindo. Vi a cor sumir do rosto dele. Eu falo dormindo? Ele tentou rir, mas a voz saiu trêmula. Fala, eu disse gentilmente. E você disse meu nome, não só uma vez. Já aconteceu 2 vezes. Ele fechou os olhos, como se quisesse desaparecer. Eu não lembro. Ele sussurrou. Eu sei, eu disse. Mas eu lembro. E preciso te perguntar uma coisa.
Ele abriu os olhos, me olhou, e naquele olhar vi tudo: o medo, a esperança, a mesma guerra que eu vinha lutando sozinho pensando que era o único. O que você queria me contar? Eu perguntei suavemente. No sonho, você disse eu queria te contar. O que era? Lágrimas começaram a se formar nos olhos dele. Eu não posso. Pode, eu disse. Você pode me contar qualquer coisa. Sempre pode. Ele balançou a cabeça. As lágrimas caíram. Você não entende. Se eu disser em voz alta, tudo muda. E eu não posso perder você. Você é a pessoa mais importante da minha vida. E se eu disser isso e você não sentir o mesmo, eu não sei como vou. Eu sinto. Eu interrompi. Ele parou. Me olhou como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. O quê? Eu sinto. Repeti. E minha voz estava tremendo, e minhas mãos estavam tremendo, e todo o meu corpo estava tremendo. Mas eu continuei. Eu sinto o mesmo. Seja lá o que você estava tentando me dizer no sonho, eu sinto também. Há tanto tempo, e eu achei que era só eu. Achei que estava sozinho nisso. Mas você disse meu nome enquanto dormia, e disse que precisava de mim, e eu percebi que talvez, eu não estivesse sozinho. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Ele me olhou. Eu o olhei de volta. E então ele começou a chorar de verdade. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que sacudiam todo o corpo dele. Eu achei que eu ia morrer com isso guardado. Ele disse entre lágrimas. Achei que nunca ia poder dizer. Porque como você diz para seu melhor amigo que está apaixonado por ele? Como você arrisca perder a única pessoa que faz sua vida fazer sentido? Você diz a verdade. Eu respondi. E senti minhas próprias lágrimas começando. Você arrisca. Porque viver mentindo é pior do que arriscar perder. Ele limpou o rosto com a mão. Respirou fundo. Há quanto tempo? Ele perguntou. Desde sempre, eu disse. Ou pelo menos parece que sim. E você? Desde o dia que você se mudou, ele confessou. Você entrou com aquelas caixas ridiculamente pesadas e se recusou a pedir ajuda e eu pensei. Esse cara é idiota. E então você sorriu pra mim e eu pensei. Eu estou ferrado. Ri. Ele riu também. E de repente estávamos rindo e chorando ao mesmo tempo. E não sei se era alívio, ou medo, ou felicidade, ou tudo junto. E agora? Ele perguntou, a voz ainda instável. Agora a gente para de fingir, eu disse. Ele me olhou. Realmente me olhou. Como se estivesse me vendo pela primeira vez. Posso te beijar? Ele sussurrou. E pela primeira vez em toda essa história, eu não tive medo da resposta. Sim. Ele se inclinou. Eu me inclinei. E quando nossos lábios se tocaram, foi como se todas as peças desconectadas da minha vida finalmente encaixassem no lugar. Não foi um beijo de filme. Foi hesitante, nervoso, molhado de lágrimas. Mas foi real. E foi nosso. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha. Eu estava tão assustado, ele sussurrou. Eu também. E se eu tivesse perdido você por ter medo de dizer a verdade? Você não perdeu, eu disse. Estou aqui, sempre estive. Ele segurou minha mão. Entrelaçou nossos dedos. E ali, na mesa da cozinha com os pratos de macarrão ainda pela metade e a vela derretendo, não precisamos de mais palavras. Porque finalmente, não estávamos mais sozinhos. As verdades que sussurramos no escuro finalmente tinham encontrado a luz. E em vez de nos destruir, nos libertaram. Mas enquanto ficávamos ali, segurando um ao outro como se fôssemos desaparecer se soltássemos, uma parte de mim sabia que esse era apenas o começo. Porque confessar era uma coisa. Viver com essa verdade em um mundo que nem sempre aceita. Isso era outra história completamente diferente. E ela estava apenas começando. O silêncio que se instalou entre nós não era desconfortável. Era diferente. Pesado, sim, mas de uma forma que parecia carregar algo precioso, como se estivéssemos segurando algo frágil que qualquer movimento brusco poderia quebrar. Eu olhei para ele. Ele olhou para mim. E pela primeira vez em meses, talvez anos,
Não havia nada escondido entre nós. Então, eu comecei e depois parei. Porque honestamente, o que você diz depois de finalmente confessar a verdade que passou tanto tempo escondendo? Ele riu. Foi uma risada nervosa, mas genuína. E de repente eu também estava rindo. E ambos estávamos sentados ali na sala, rindo como dois idiotas que acabaram de fazer algo completamente insano. O que fazemos agora? Ele perguntou, quando o riso finalmente se acalmou. E essa era a pergunta, não era? Porque confessar sentimentos é uma coisa. Decidir o que fazer com eles é completamente diferente. Eu não sei, admiti. Nunca cheguei tão longe nesse cenário na minha cabeça. Você ensaiou isso? Ele perguntou, com um sorriso pequeno nos lábios. Tipo, 1000 vezes, confessei. E em nenhuma delas você reagia assim. Como eu reagia? Às vezes você ria na minha cara. Às vezes você saía do apartamento imediatamente. Uma vez você me disse que precisávamos encontrar outro lugar para morar porque a situação tinha ficado estranha demais. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu também ensaiei, ele admitiu, quando ficava deitado à noite, acordado, pensando em como seria te dizer a verdade. A maioria dos meus cenários também não terminava assim. Há quanto tempo? Perguntei. A pergunta que tinha me atormentado por semanas. Há quanto tempo você sabe? Sente algo por você? Ele completou. Respirou fundo. Acho que desde sempre, de certa forma. Mas admitir para mim mesmo, isso levou tempo. Meses, talvez o ano inteiro que moramos juntos. 1 ano. Ele tinha sentido isso durante 1 ano inteiro. Eu também, murmurei. Desde que nos conhecemos, acho. Mas levei meses para sequer nomear o que era, porque nomear tornaria real. E real significava ter que lidar com isso. E você tinha tanto medo quanto eu, ele disse. Não era uma pergunta. Apavorado, confirmei. De perder você. De arruinar nossa amizade. De você me olhar diferente depois de saber. Eu tive o mesmo medo, ele disse suavemente. Você meu melhor amigo. A ideia de perder isso porque eu não conseguia controlar meus próprios sentimentos era insuportável. Ficamos ali sentados, deixando essa verdade pesar entre nós. Ambos apavorados da mesma coisa. Ambos escondendo por medo de perder exatamente o que queríamos proteger. E então, lentamente, eu senti algo tocar minha mão. Olhei para baixo. Os dedos dele estavam sobre os meus, hesitantes, questionadores. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Virei minha mão, deixando minha palma tocar a dele. Nossos dedos se entrelaçaram. Era a coisa mais simples do mundo. Mãos dadas. Algo que as pessoas fazem sem pensar. Mas para nós, naquele momento, era tudo. Isso está bem? Ele perguntou com a voz baixa. Sim, respondi. E então, porque honestidade era tudo o que tínhamos agora. Melhor do que bem, isso é. É perfeito. Ele apertou minha mão um pouco mais forte. E ficamos ali. 2 caras sentados no sofá de um apartamento bagunçado, de mãos dadas como se isso fosse a única coisa sólida em um mundo que tinha acabado de mudar completamente. Mas mesmo naquele momento, talvez especialmente naquele momento, eu sentia algo mais além da alegria. Uma sombra pequena, mas inegável. Minha família, eu disse de repente. As palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Ele olhou para mim, esperando. Se eles souberem, se eu contar para eles sobre nós. Parei, engolindo em seco. Meu pai, ele tem ideias muito específicas sobre como a vida deveria ser. Sobre quem eu deveria ser. Ele não sabe? Ele perguntou calmamente. Balancei a cabeça. Eu nunca contei para ninguém da minha família. Sempre tive muito medo do que aconteceria se eu fizesse isso. Do que eles diriam. De como me olhariam. Ele não disse nada por um momento. Apenas continuou segurando minha mão. Minha mãe sabe, ele disse finalmente. Eu contei para ela há 2 anos. Foi complicado. Ela chorou. Disse que precisava de tempo para processar. Por semanas, mal conversamos. E agora? Perguntei. Agora ela está melhor. Não perfeita. Ela ainda faz comentários às vezes,
Pergunta quando vou encontrar uma boa garota, como se eu nunca tivesse dito nada. Mas ela está tentando. Acho que isso é tudo o que posso pedir. Mas havia algo em sua voz. Uma dor residual que mesmo o tempo não tinha completamente curado. Meus amigos da faculdade, continuei. Eles não sabem também. E meus colegas de trabalho. Eu sempre deixei eles assumirem coisas. Nunca corrigi ninguém quando faziam piadas ou comentários sobre garotas. Era mais fácil deixar passar. Você se escondeu, ele disse. Sem julgamento. Apenas um fato. Nós dois nos escondemos. Corrigi. Das nossas famílias, dos nossos amigos, um do outro. Ele assentiu lentamente. E agora que não estamos mais escondidos, pelo menos não um do outro, o que fazemos sobre todo o resto? Era a pergunta que nenhum de nós queria fazer. Porque confessar sentimentos em particular, na segurança do nosso apartamento, era uma coisa. Viver esses sentimentos no mundo real, onde famílias fazem perguntas e amigos têm opiniões e estranhos olham, era completamente diferente. Eu não sei se estou pronto. Admiti. A honestidade doía, mas parecia importante. Para contar para todo mundo, para tornar isso público. Eu também não, ele disse. E então? Mas eu também não sei se consigo voltar a esconder. Não agora. Não depois de finalmente ter sido honesto. E ali estava o dilema. A escolha impossível que nenhum de nós queria fazer. Foi quando meu telefone tocou. Eu olhei para a tela. Minha mãe. Meu coração afundou. Como se o universo estivesse testando exatamente sobre o que estávamos falando. É minha mãe, disse para ele. Você precisa atender? Ele perguntou. Eu olhei para o telefone tocando. Pensei em todas as conversas que tinha tido com ela ao longo dos anos. Todas as vezes que ela perguntou se eu estava namorando alguém. Todas as vezes que eu tinha mentido ou desviado ou mudado de assunto. Sim, respondi. Mas... Ele entendeu sem que eu precisasse terminar. Soltou minha mão. E essa simples ação, soltar minha mão para que eu pudesse atender uma ligação, parecia carregar todo o peso do que estávamos enfrentando. Atendi o telefone. Oi, mãe. Filho? Finalmente. Estou tentando ligar há dias. Você está bem? Estou bem, respondi automaticamente. Só ocupado com trabalho. Sempre trabalho com você. Você precisa ter uma vida também, sabia? Ela disse com aquele tom meio brincalhão, meio sério que mães dominam. Aliás, a filha da vizinha voltou para a cidade. Você lembra da Marina? Pensei que vocês poderiam. Mãe, interrompi. Meu coração estava batendo rápido de novo. Diferente de antes. Não era excitação. Era medo puro. Ela parou. O que foi? Eu olhei para ele. Ele estava sentado ali, a apenas alguns centímetros de distância, mas de repente parecia muito mais longe. Nada, eu disse. Só. Não tenho interesse em encontrar a Marina. Mas obrigado por pensar em mim. Silêncio breve do outro lado. Tudo bem, querido. Eu só quero que você seja feliz, que você encontre alguém especial. Eu sei, mãe. Eu sei. Conversamos por mais alguns minutos. Sobre família, sobre trabalho, sobre coisas completamente normais e seguras. Eu nunca mencionei ele. Nunca disse nada sobre o que tinha acabado de acontecer. Sobre a verdade que finalmente tinha confessado. Quando desliguei, ele estava olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Desculpa, eu disse. Por quê? Por não dizer nada. Ele balançou a cabeça. Eu não esperava que você dissesse. Uma ligação de surpresa da sua mãe não é exatamente o momento ideal para sair do armário. Mas mesmo assim, insisti. Ela estava tentando me armar um encontro com alguém e eu só. Deixei passar. De novo. Você disse que não estava interessado, ele apontou. Sim, mas eu não disse por quê. Não disse que já há alguém. Que esse alguém está sentado bem aqui. Ficamos ali no silêncio pesado dessa admissão. Esse é o nosso desafio agora, não é? Ele finalmente disse. Descobrir como existir nesse espaço entre ser honestos um com o outro e ser honestos com o mundo. Você acha que conseguimos fazer isso? Perguntei. Existir nesse meio termo? Ele pensou por um longo momento. Eu acho que depende do que queremos. Se isso aqui, entre nós, é real, então eventualmente vamos ter que escolher. Não podemos ficar escondidos para sempre. E se eu não estiver pronto? A pergunta saiu pequena. Vulnerável.
Então esperamos. Ele disse simplesmente. Mas eu também não posso prometer que consigo esconder para sempre. Porque agora que eu finalmente admiti isso, para mim, para você, a ideia de voltar a fingir parece impossível. E ali estava. A verdade crua entre nós. Ele estava pronto para ser autêntico. Eu ainda estava apavorado demais. Eu não quero que você esconda, disse rapidamente. Não por minha causa. Se você quer contar para as pessoas, você deveria. Não é assim que funciona. Ele interrompeu gentilmente. Se estamos nisso juntos, e eu quero estar nisso juntos, então é uma decisão que tomamos juntos. Não posso simplesmente sair do armário sobre nós enquanto você ainda está escondido. Isso não seria justo com nenhum de nós. Então o que fazemos? Perguntei. Pela segunda vez nessa noite. Ele pegou minha mão de novo. Dessa vez mais firme, mais certo. Acho que fazemos isso no nosso próprio ritmo. Ele disse. Não precisamos contar para o mundo inteiro amanhã. Mas também não podemos ficar escondidos um do outro nunca mais. Aqui, neste apartamento, nós somos honestos. Completamente honestos. E quando estivermos prontos, ambos prontos, começamos a expandir esse círculo de honestidade. Um passo de cada vez, murmurei. Exatamente. Um passo de cada vez. Fazia sentido, era racional, era um plano, mas mesmo assim eu sentia o peso do que não estava sendo dito. A pergunta que pairava sobre nós como uma sombra. Quanto tempo podemos viver divididos assim antes que isso nos quebre? Ei, ele disse, apertando minha mão. Onde você foi agora? Só pensando, admiti, sobre como isso vai funcionar, sobre todos os desafios que vamos enfrentar. Vamos enfrentar juntos, ele disse. E havia tanta certeza em sua voz que por um momento eu quase acreditei que seria simples assim. Juntos, repeti. E então, porque as palavras de repente não pareciam suficientes, eu me inclinei, lentamente, dando a ele tempo para recuar se quisesse. Ele não recuou. Nossos lábios se tocaram, suave, hesitante. Perfeito. Era meu primeiro beijo com outro homem. Era o primeiro beijo dele com alguém que realmente importava. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando um pouco mais rápido. Valeu a pena esperar, ele murmurou. Eu ri. Vale a pena lutar por isso? Absolutamente, ele disse sem hesitação. E naquele momento, sentado ali com ele, ainda segurando sua mão, eu permiti a mim mesmo acreditar. Acreditar que talvez, apenas talvez, a autenticidade valesse todos os desafios que viríamos a enfrentar. Mas mesmo enquanto esse pensamento se formava, uma parte pequena de mim, a parte que tinha passado anos escondendo, anos com medo, sussurrava dúvidas. Sua família pode aceitar eventualmente. A minha vai me deserdear. Seus amigos podem entender. Os meus vão me julgar. Você está pronto para ser autêntico. Eu ainda estou aprendendo a não ter medo. O que foi? Ele perguntou, notando algo em minha expressão. Nada. Menti. E então, porque eu tinha prometido honestidade. Tudo. Estou feliz. Estou apavorado. Estou aliviado. Estou com medo do que vem a seguir. Tudo ao mesmo tempo, ele disse, compreendendo. Tudo ao mesmo tempo, confirmei. Ele me puxou mais perto, e eu deixei minha cabeça descansar em seu ombro. Ficamos assim por um tempo. Não sei quanto tempo exatamente. Poderia ter sido minutos. Poderia ter sido horas. Nós sabíamos que escolher autenticidade significava escolher desafios, ele disse suavemente. Mas pela primeira vez, não estamos sozinhos nisso. E tinha razão. Pela primeira vez, eu não estava sozinho. Mas mesmo assim, quando fechei meus olhos ali no escuro, com ele me segurando, eu não pude deixar de me perguntar. Quando o mundo descobrir, quando minha família souber, quando meus amigos perguntarem, quando não pudermos mais esconder, essa conexão que construímos será forte o suficiente para sobreviver? Eu queria acreditar que sim, mas acreditar e saber são coisas muito diferentes. E enquanto a noite avançava, eu segurava ele um pouco mais apertado, como se pudesse de alguma forma proteger o que tínhamos construído de tudo o que ainda estava por vir. A decisão estava tomada. Não dava mais para viver naquela zona cinzenta, onde nossos sentimentos existiam apenas dentro das quatro paredes do nosso apartamento.
escondidos do mundo como se fossem algo vergonhoso. Eu olhava para ele, sentado ao meu lado no sofá, nossos dedos entrelaçados, e sentia uma mistura de medo e determinação que nunca tinha experimentado antes. Minha mãe ligou ontem, eu disse, quebrando o silêncio que pairava entre nós, desde que decidimos parar de nos esconder. Ela perguntou quando eu vou visitá-los de novo. Disse que já faz meses que não apareço em casa. Ele apertou minha mão. E você? Quer ir? Quero, respondi, sentindo meu coração acelerar. Mas dessa vez não vou sozinho. E não vou fingir que somos só colegas de apartamento. Vi o medo passar pelos olhos dele. O mesmo medo que eu sentia. Mas havia algo mais ali. Uma espécie de coragem compartilhada. Como se a força de um pudesse sustentar o outro quando faltasse certeza. Você tem certeza? Ele perguntou, sua voz mais baixa. Seus pais? Você sempre disse que eles são tradicionais, religiosos, que esperavam que você... Esperavam que eu fosse alguém que eu nunca fui, interrompi. Eu passei 24 anos tentando ser essa pessoa, escondendo quem eu sou. E sabe o que aconteceu? Eu fui miserável. Até aquela noite em que você falou meu nome dormindo e mudou tudo. Ele soltou uma risada nervosa. Ainda não acredito que foi assim que começou. Meu subconsciente me entregou completamente. Seu subconsciente não conseguia mais guardar o segredo. Eu disse, virando para encará-lo de verdade. Mesmo dormindo, a verdade estava tão forte em você que precisava sair. É como se, até inconsciente, você não conseguisse mais mentir sobre o que sentia. Ele segurou meu rosto com as duas mãos, aquele gesto que tinha se tornado tão familiar nas últimas semanas. Então vamos fazer isso. Vamos contar para a sua família. Juntos. A viagem até a casa dos meus pais foi silenciosa. Eu dirigia com as mãos suadas no volante, o estômago embrulhado, enquanto ele segurava minha perna, um gesto simples de apoio que significava tudo. A cada quilômetro, meu cérebro criava 1000 cenários diferentes. Minha mãe chorando. Meu pai me mandando embora. Meus irmãos me olhando como se eu fosse um estranho. Respira. Ele sussurrou quando paramos em frente à casa. Não importa o que acontecer aí dentro. Nós temos um ao outro. Isso não muda. Eu quis acreditar naquilo. Quis acreditar que o amor que compartilhávamos era suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Mas quando bati na porta e vi minha mãe abrir com aquele sorriso esperançoso, como se ainda acreditasse que eu ia chegar com uma namorada qualquer dia, meu coração quase desistiu. Filho, ela me abraçou apertado. Que saudade! E você trouxe seu colega de apartamento. Mãe, comecei, minha voz tremendo. Ele não é só meu colega de apartamento. Esse é o motivo de eu ter vindo hoje. Preciso te contar uma coisa. Preciso contar para todos vocês. A sala de jantar nunca me pareceu tão pequena. Meu pai sentado na cabeceira da mesa, meus 2 irmãos de um lado, minha mãe do outro. E nós dois, de mãos dadas, prestes a explodir aquela dinâmica familiar que existia há tanto tempo. Eu sou gay. As palavras saíram mais firmes do que eu esperava. Sempre fui. E essa pessoa aqui ao meu lado. Ele não é meu colega de apartamento. Ele é meu namorado. Eu o amo. E eu escolhi minha felicidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai ficou imóvel, com aquela expressão que eu não conseguia decifrar. Um dos meus irmãos olhava para baixo, evitando o contato visual. O outro me encarava com uma mistura de choque e... Era raiva? Decepção? Como você pode dizer isso? A voz da minha mãe saiu quebrada. Depois de tudo que ensinamos, depois de toda a educação que você recebeu, você vem aqui nos dizer que escolheu esse caminho? Não é uma escolha, mãe, respondi, sentindo ele apertar minha mão com mais força. O único caminho que eu escolhi foi parar de mentir, parar de fingir ser alguém que eu não sou. Meu pai finalmente falou, sua voz grave ecoando pela sala. Você está trazendo vergonha para esta família, trazendo pecado para dentro desta casa. As palavras me acertaram como socos. Eu sabia que essa reação era possível. Tinha me preparado mentalmente para isso. Mas ouvir de verdade, ver a decepção estampada nos rostos das pessoas que eu amava, era dor de um jeito que nenhum ensaio mental poderia preparar.
Então é isso? Perguntei, minha voz falhando. Vocês preferem que eu minta? Que eu volte a fingir? Que eu seja infeliz pelo resto da vida só para manter as aparências? Preferimos que você faça o certo, minha mãe disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Que você volte para Deus. Que você abandone essa confusão e volte a ser nosso filho de verdade. Eu sempre fui seu filho de verdade, respondi, sentindo minhas próprias lágrimas ameaçando cair. O que mudou foi que agora vocês sabem quem eu realmente sou. Levantei da cadeira, puxando ele comigo. Eu vim aqui porque amo vocês, porque queria compartilhar minha felicidade com vocês. Mas não vou mais esconder quem eu sou. Não vou mais pedir desculpas por existir. Saímos daquela casa com o peso da rejeição nos ombros, mas também com algo que eu nunca tinha sentido antes, a leveza de não carregar mais segredos. No carro, eu desabei. Chorei de um jeito que não chorava desde criança, toda aquela dor vazando em soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Ele me abraçou, deixou eu molhar sua camisa de lágrimas, passou a mão pelos meus cabelos até minha respiração se acalmar. Você foi tão corajoso, sussurrou. Você não tem ideia do quanto. Não parece que fui corajoso, respondi, a voz rouca. Parece que perdi minha família. Você não perdeu. Você deu a eles a chance de te conhecerem de verdade. Se eles não aceitarem agora, ainda podem mudar de ideia. Mas mesmo que não mudem, você tem uma família. Tem a mim. E tem todas as pessoas que vão te amar exatamente como você é. Levou 3 semanas até meu irmão mais novo me ligar. 3 semanas de silêncio absoluto, de mensagens não respondidas, de aniversários de família dos quais eu não fui convidado. Quando o telefone tocou e vi o nome dele na tela, minha primeira reação foi ignorar, mas algo me fez atender. Oi, a voz dele saiu hesitante. Eu queria conversar com você. Sobre? Perguntei, tentando manter o tom neutro apesar do meu coração disparado. Sobre aquele dia. Sobre o que você disse. Preparei para mais julgamento, mais palavras que cortam. Mas o que veio foi completamente diferente. Eu fiquei com raiva no começo, ele admitiu. Confuso. Achei que você estava sendo egoísta, pensando só em você. Mas aí eu comecei a lembrar de quando éramos crianças. De como você sempre parecia estar carregando algum peso que eu não entendia. De como você nunca pareceu realmente feliz, mesmo quando fingia. Eu não disse nada, apenas ouvi. E eu percebi que você nunca foi egoísta. Você passou a vida inteira colocando todos nós em primeiro lugar. Sendo o filho perfeito, o irmão exemplar. E quando você finalmente escolheu sua própria felicidade, nós te punimos por isso. Você não me puniu, respondi baixinho. Eu fiquei em silêncio. E silêncio quando alguém que você ama está sofrendo é a mesma coisa que punição. Ele pausou e eu ouvi a voz dele tremer. Eu sinto muito. Por não ter te defendido naquele dia. Por ter deixado você sair daquela casa sentindo que estava sozinho. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Você me aceita? Eu te amo, ele disse simplesmente. Você é meu irmão. E se esse cara te faz feliz, então eu quero conhecê-lo de verdade. Não como seu colega de apartamento, mas como a pessoa que você ama. Aquela ligação mudou algo em mim, porque eu percebi que a coragem não garante aceitação imediata, mas abre portas para que ela aconteça. Meu irmão não resolveu tudo. Meus pais ainda não falavam comigo. Minha mãe ainda mandava mensagens pedindo que eu reconsiderasse meus caminhos. Mas havia uma brecha. Uma pequena luz dizendo que nem tudo estava perdido. 2 meses depois daquele jantar desastroso, nós organizamos um encontro. Meu irmão, sua namorada, eu e meu amor. Um almoço simples em um restaurante, nada muito elaborado, mas carregado de significado. Então vocês moram juntos há quanto tempo? A namorada do meu irmão perguntou, genuinamente interessada. Quase 2 anos, ele respondeu, com aquele sorriso que ainda me desarma. Mas só estamos juntos de verdade há alguns meses. Por causa da história do falar dormindo? Meu irmão perguntou. E quando nós dois confirmamos, ele riu. Cara, isso é muito aleatório. Seu subconsciente realmente te entregou. Total, ele concordou.
Mas sabe, eu acho que uma parte de mim sabia que não dava mais para esconder. Mesmo dormindo, mesmo sem controle, a verdade precisava sair de algum jeito. Eu olhei para ele naquele momento. A forma como falava sem vergonha, como segurava minha mão em público, como não se encolhia quando o garçom nos chamou de casal. E senti uma gratidão profunda. Porque ele não era só corajoso por si mesmo. Ele me dava coragem também. Posso te fazer uma pergunta sincera? Meu irmão olhou para mim, sério. Como você soube? Tipo, quando você percebeu que era? Assim? Sempre soube. Respondi com honestidade. Desde criança. Mas passei anos tentando convencer a mim mesmo de que estava errado. De que se eu orasse o suficiente, se eu me esforçasse o bastante, aquilo ia passar. Só que não passa. Porque não é uma doença, não é uma fase. É quem eu sou. E mamãe e papai, eles sabem disso. Eles sabem o que escolheram saber, que eu sou gay, que estou em um relacionamento. Mas não sei se eles entendem que isso não é uma decisão que tomei ontem. Que foi uma guerra interna de anos até eu conseguir aceitar a mim mesmo. Meu irmão assentiu lentamente. Vai levar tempo para eles processarem. Mas eu vou tentar conversar com eles. Não prometo nada, mas vou tentar. Aquilo era mais do que eu esperava. Muito mais. Nem toda a história de coming out termina com aceitação total. A realidade é que meus pais ainda lutam com isso. Minha mãe alterna entre momentos de tentativa de aproximação e mensagens cheias de versículos bíblicos sobre cura e redenção. Meu pai mal fala comigo. As reuniões de família são tensas quando acontecem. Mas sabe o que mudou? Eu mudei. Eu não acordo mais com aquele peso no peito. Aquela sensação constante de estar vivendo uma mentira. Não preciso mais monitorar cada palavra, cada gesto, cada olhar para garantir que ninguém descubra meu segredo. Porque não é mais um segredo. Ele está ao meu lado quando acordo. Está na mesa do café comigo. Segura minha mão quando caminhamos pela rua. E mesmo quando alguém olha torto, mesmo quando alguém faz um comentário maldoso, mesmo quando minha própria família me faz sentir que não sou bem-vindo, eu tenho ele, e eu tenho a mim mesmo. Você já se arrependeu? Ele me perguntou uma noite, deitados na cama, minha cabeça apoiada no peito dele. De ter contado para sua família? De ter forçado essa situação? Pensei por um momento antes de responder. Não, porque esconder também dói. Na verdade, esconder dói mais, porque é uma dor constante, que você carrega todo dia, toda hora. A dor da rejeição. Ela é intensa, mas pelo menos é real. E eventualmente, ela dá espaço para outras coisas. Para leveza, para liberdade. Você é mais forte do que pensa, ele disse, beijando meu topo da cabeça. Nós somos mais fortes do que pensamos, corrigi. Porque eu não teria conseguido fazer isso sozinho. Você me deu coragem. Você me mostrou que ser amado exatamente como eu sou não é um sonho impossível. É real. Ele segurou meu rosto, me fazendo olhar nos olhos dele. Você lembra do que eu disse naquela noite? Quando você me confrontou sobre o que eu tinha falado dormindo. Você disse muita coisa naquela noite. Eu disse que também tinha medo. Que também passei anos escondendo. E que quando falei seu nome dormindo, uma parte de mim estava aliviada. Porque significava que eu não conseguia mais fingir. Nem dormindo, nem acordado. Meu corpo inteiro estava cansado de mentir. Lágrimas encheram meus olhos. Eu nunca tinha pensado por esse lado. A verdade sempre encontra um jeito de sair, ele continuou. Pode demorar anos. Pode doer como um inferno quando finalmente sai. Mas ela sai. E quando sai, você finalmente pode respirar. Nós ficamos em silêncio por um momento, apenas existindo juntos naquele espaço seguro que construímos. Sabe o que é engraçado? Eu disse. Antes de você, eu achava que ser feliz significava ser aceito por todo mundo. Que eu precisava da aprovação da minha família, dos meus amigos, da sociedade inteira. Mas agora, eu entendo que felicidade é você se aceitar primeiro. É você olhar no espelho e reconhecer a pessoa refletida. E quando você tem isso, a aceitação dos outros se torna menos essencial. Menos essencial, mas ainda importante, ele ponderou. Porque você ainda quer que seu irmão te ligue. Ainda sente falta das reuniões de família. Ainda espera que seus pais um dia olhem para você sem decepção.
É verdade, admiti. Mas agora eu consigo viver enquanto espero. Antes eu estava em pausa, esperando permissão para existir. Agora eu estou vivendo, de verdade. 3 meses se transformaram em 6. 6 em 1 ano. E lentamente, pequenas mudanças aconteceram. Minha mãe começou a me convidar para almoços, apenas nós dois, onde evitava cuidadosamente o assunto do meu relacionamento, mas pelo menos me olhava nos olhos. Meu pai mandou uma mensagem no meu aniversário. Apenas feliz aniversário. Mas era algo. E meu irmão? Meu irmão se tornou nosso maior aliado. Levou a namorada dele para conhecer nosso apartamento. Nos convidou para o churrasco dele. Começou a nos incluir casualmente nas conversas familiares, normalizando nossa existência de um jeito que nem eu sabia que era possível. Meu irmão e o namorado dele vão viajar mês que vem. Eu ouvi ele dizer ao telefone com alguém da família. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se não fosse uma revolução silenciosa. Foi em um desses churrascos na casa dele que aconteceu algo que eu nunca esperava. Estávamos no quintal, conversando com alguns amigos do meu irmão, quando uma das amigas se aproximou de mim. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse, um pouco hesitante. Claro. Como você? Como você encontrou coragem? Eu tenho uma filha. Ela tem 15 anos. E eu tenho quase certeza de que ela está passando pelo mesmo que você passou. Mas ela não fala. E eu não sei como fazer ela se sentir segura o suficiente para confiar em mim. Meu coração apertou. Você já tentou dizer a ela que não importa o que ela seja, você vai amá-la do mesmo jeito? Eu tento. Mas acho que ela tem medo. Medo de me decepcionar. Medo de que eu pare de vê-la da mesma forma. Olhei para ele, do outro lado do quintal, rindo de alguma piada que meu irmão tinha feito. Olhei para as pessoas ao nosso redor, vivendo suas vidas normais, sem saber que aquela conversa estava mudando algo em mim. Diz para ela que esconder quem ela é vai custar mais caro do que qualquer rejeição que ela possa enfrentar, respondi. Porque esconder requer energia constante. Requer que você monitore cada palavra, cada gesto, cada pensamento. É exaustivo. E eventualmente a verdade vai sair de um jeito ou de outro. Melhor que seja nos termos dela. A mulher tinha lágrimas nos olhos. Obrigada. Sério. Obrigada. Quando ela se afastou, ele veio até mim. Sobre o que vocês estavam conversando? Sobre verdades que não conseguem mais ficar escondidas, respondi, puxando ele para perto. Sobre como até dormindo, você não conseguia mentir sobre o que sentia. Ele sorriu daquele jeito que ainda me faz esquecer de respirar. Melhor decisão que meu subconsciente já tomou. Concorda. E ali, no quintal do meu irmão, cercado por pessoas que estavam lentamente aprendendo a nos aceitar, eu percebi algo fundamental. A jornada da autenticidade não é linear. Tem avanços e recuos. Tem vitórias pequenas e derrotas dolorosas. Tem dias em que você se sente invencível e dias em que quer voltar para o armário só para não enfrentar os olhares. Mas cada dia que você escolhe verdade ao invés de mentira, você está construindo uma vida que realmente vale a pena viver. Hoje, quando olho para trás, para aquele momento em que ouvi meu nome ser sussurrado no escuro, eu entendo que não foi só sobre ele revelando seus sentimentos. Foi sobre o universo conspirando para que nenhum de nós conseguisse continuar fingindo. Porque alguns segredos são grandes demais para serem guardados. Alguns amores são intensos demais para serem escondidos. E algumas verdades são poderosas demais para permanecerem enterradas. Mesmo que você tente, elas encontram um jeito de emergir. Seja acordado, seja dormindo, seja sussurrado no escuro ou gritado à luz do dia. A verdade sempre encontra seu caminho. E quando você para de lutar contra ela e finalmente a deixa sair, é quando a vida verdadeira começa. Então, se você está lendo isso, ou escutando, ou assistindo, não importa, e está carregando sua própria verdade escondida, eu quero que saiba de uma coisa. Você não está sozinho. Milhares de nós passamos por isso. Milhares de nós enfrentamos o medo da rejeição, a dor da não aceitação, o peso esmagador de viver uma mentira. E sim, ser autêntico pode custar relacionamentos. Pode custar conforto. Pode custar a versão de você que outras pessoas esperavam que você fosse. Mas sabe o que você ganha? Você ganha a si mesmo.
Você ganha a chance de acordar todo dia e reconhecer a pessoa no espelho. Você ganha relacionamentos baseados em verdade, não em performance. Você ganha a liberdade de existir sem pedir desculpas. E isso vale cada lágrima, cada confronto difícil, cada porta que se fecha. Porque eventualmente, outras portas se abrem. Portas que levam a lugares onde você pode ser completamente, autenticamente, imperfeitamente você. Se você gostou dessa história, se ela tocou em algo dentro de você, se te fez pensar em suas próprias verdades não ditas, eu adoraria ouvir sobre isso nos comentários. Compartilhe sua experiência. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir que não está sozinho. E se inscreva no canal para mais histórias como essa. Histórias de pessoas reais, com lutas reais, encontrando coragem para viver autenticamente mesmo quando o mundo diz que é mais fácil fingir. Porque no final das contas, viver autenticamente não é o caminho mais fácil. Mas é o único caminho que vale a pena. Te vejo no próximo vídeo.